Após a reunião de ontem, foi publicada hoje no Diário Oficial da União a deliberação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, definindo o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União da proposta de otimização do contrato da concessão da Artéries na BR-101. Porém, mesmo com todas as definições da reunião no Ministério dos Transportes, a proposta de um contorno viário na região do Morro dos Cavalos, apresentada pelo governador Jorginho Mello, não foi incluída ainda entre as propostas de melhorias previstas para essa concessão. Por isso, a gente já abre a edição de hoje do ND Notícias com esse assunto. E hoje a Danila Bernardes está ao vivo aqui de Florianópolis, na nossa redação integrada, pertinho da gente, para trazer para a gente as atualizações. Isso foi uma surpresa, hein, Danila? Ou já ficou dentro do esperado? Boa noite para você, seja bem-vinda. Oi, Cibele, boa noite para você também que nos acompanha. É um prazer estar falando hoje pertinho de vocês. E é exatamente isso, nós saímos ontem dessa reunião lá em Brasília com essa expectativa de que essa sugestão do governador Jorginho Mello de fazer um contorno viário na região do Morro dos Cavalos fosse incluída nessa lista de sugestões que faz parte aí das obras que serão realizadas para poder ter essa otimização do contrato com a concessionária Artéries. Mas isso não aconteceu e a resposta que nós tivemos é que o governo do estado ainda precisa entregar o projeto, levantar os custos e ter todas as informações para que essa obra possa ser discutida junto ao TCU. A grande novidade com relação a isso é que, finalmente, esse contrato, essa sugestão, né, de contrato para otimização com a concessionária foi entregue oficialmente ao Tribunal de Contas da União para que tenha essa otimização. E a página do Diário Oficial que traz aí, essa oficialização, ela diz o seguinte, nós vamos colocar na tela para vocês verem, ó. A NTT determina encaminhar para a solução consensual, junto ao Tribunal de Contas da União, a proposta de readequação e otimização do contrato de concessão 003/2007, sob a responsabilidade da Autopista Litoral Sul. Agora, junto ao TCU, serão feitas discussões para poder chegar à proposta final. Eu conversei com o diretor da ANTT agora há pouco e ele me disse que as sugestões da bancada de Santa Catarina, que foi discutido com a bancada, está sim nessa proposta, nesse contrato que foi entregue hoje ao TCU. Mas eu também conversei com o pessoal lá do TCU, entrei em contato com ele e eles disseram que essa proposta ainda não está oficialmente no sistema deles, que pode sim ter sido protocolado, mas que ainda está naquela fase de trâmite, né? Então, ainda não começou aí oficialmente a contar os 120 dias de discussão, que é o prazo dado pelo TCU para que se discuta essas obras. O certo é que em breve, né, vão ter que definir tanto o que vai acontecer com o Morro dos Cavalos, como também as outras obras que serão realizadas ao longo da BR-101, para que tenha essa extensão do contrato por mais 15 anos. Sobre a sugestão do governador Jorginho Mello, do governo de Santa Catarina, para o contorno viário, hoje também veio uma novidade. As lideranças indígenas lá do Morro dos Cavalos, elas desaprovam a realização dessa sugestão, dessa obra sugerida pelo governo do estado, enviaram uma nota falando que elas não foram consultadas e que serão bastante impactadas, que as comunidades indígenas serão impactadas e não foram consultadas com relação a isso. Eles são favoráveis à construção do túnel, já tinham se posicionado sobre isso, não sobre essa nova possibilidade, essa nova obra. O governo do estado respondeu agora há pouco essa nota da comunidade indígena, falando que essa proposta ela será aprofundada em estudos técnicos para a elaboração de um projeto e quando pronto esse projeto ele vai ser apresentado para todos, devidamente apresentado, que não há motivo para apreensão por enquanto, segundo essa informação do governo do estado. Agora, Cibele, repercutindo um pouco mais essa reunião que aconteceu ontem em Brasília, uma reunião de mais de 3 horas, eu questionei o ministro dos Transportes, o Renan Filho, a respeito da possibilidade de estadualizar a BR-282, que era um pedido do governador Jorginho Mello. Ele disse que isso não vai acontecer, que o governo federal tem condições de cuidar desta rodovia e que Santa Catarina precisa de mais investimentos. Aí eu fui em outro ponto com relação a investimentos, com relação ao orçamento do DENIT, que foi cortado, né? Foi reduzido para o estado de Santa Catarina, assim como para outros lugares do país. Ele respondeu sobre a possibilidade de recomposição nesse orçamento. Vamos ver.
A gente teve um orçamento para o Brasil um pouquinho menor do que o do ano passado. Então a gente tem hoje disponibilizado para Santa Catarina 950 milhões aproximadamente. Nós investimos no ano passado 1 bilhão e 45. Mas eu falei na reunião aqui que com todas as obras performando, a carteira andando, a gente pode investir mais recursos, inclusive. Bom, para finalizar, Cibele, não estou em Brasília, mas o assunto por lá hoje foi a PEC da segurança. Essa proposta foi entregue para o Congresso, entregue inclusive pelo presidente Lula, e ela tem gerado bastante apreensão dos governadores, até mesmo de Jorginho Melo me disse ontem a respeito disso, porque pela proposta a União vai ter autonomia para poder definir regras para a atuação da segurança pública, inclusive mudando a atuação da Polícia Federal, da PRF, da Guarda Civil Metropolitana. Então, existem todas essas mudanças que podem acontecer e os governadores estão apreensivos. Mas essa PEC já vai começar a tramitar, viu? O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, disse que já vai encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que deve analisar. Se for aprovada, vai para uma comissão especial para discutir o assunto, depois votação no plenário da Câmara e segue para o Senado. Muita discussão com relação a isso nos próximos dias e a gente vai acompanhar direto lá de Brasília. Eu volto com você. Obrigada, Danila, pelas informações.